Bom dia, pessoas! Tudo bem com vocês? Não sei se vocês estão felizes, né, com o resultado de ontem, porque foi o fim da cachorrada, o final da participação de Senhor Gil no BBB. Talvez um dos personagens mais icônicos de todas as edições. Pois muito bem, vamos falar sobre esse assunto. Eu sou Aaron Avelino e você está no meu canal, onde a gente discute tudo, inclusive BBB. Pois é, ontem o Gil foi eliminado, repetindo o que aconteceu na edição passada, com o Babu, que era um dos personagens mais queridos da edição, mas que também terminou em quarto lugar. Gil acabou reeditando tudo isso. Era um dos personagens prediletos do público, um dos personagens mais populares, porém, ele terminou em quarto lugar. Muita gente não entendeu, muita gente ficou revoltada, ficou indignada, o Brasil está lascado e não sabe por que isso aconteceu. Bem, tem uma junção de fatores, né? Vários motivos aí que podem ter levado à eliminação do moço. E não, gente, eu não acredito em teoria da conspiração, eu não acredito que a Globo tenha manipulado os resultados, até porque a emissora é auditada, tá? Então esse formato, ele passa por auditoria. Existe uma empresa externa que faz auditoria, inclusive para garantir a lisura do processo. E a Globo não ia querer se queimar por tão pouca coisa, né? Ela não ia querer jogar a sua reputação no lixo por causa disso. E quem acompanha, por exemplo, o Boninho nas redes sociais deve ter visto que ontem ele ficou indignado também com a saída do Gil. Ele postou lá no Instagram dele a revolta, tipo assim, não estava contente com o resultado, mas era o resultado. Ah, Aaron, mas a coisa não bate com as enquetes. Aí vem um segundo problema, meu povo, que são a tal das enquetes. As pessoas votam nas enquetes e esquecem do tal do G-Show. E acredita que a coisa está resolvida por ali. Eu conheço alguns torcedores do Gil, alguns fãs do Gil, que entraram nessa onda, por exemplo, que acharam, não, ele vai ganhar, a Camila vai ser eliminada de qualquer forma, não tem jeito, e não votaram, porque estavam garantindo com a vitória, estavam tendo certeza que ele seria o vencedor. Não votaram, a torcida da Juliette, que é muito forte, né, os cactos, foi lá e fez o trabalho dela. Muita gente também se revoltou com a torcida da Juliette, mas gente, vamos ser realistas, né, nesse ponto. A torcida da Juliette foi coerente com o próprio jogo, porque o Gil, num determinado momento, ele se voltou contra a Juliette. Aí você pode falar, não, mas a Juliette perdoou, ela voltou a ser amiga dele. Ela perdoou lá dentro da casa, normal. Inclusive já era de se imaginar que ela fosse fazer isso. Mas os fãs aqui fora não abriram mão e não perdoaram. E tem outra. Desde quando eles tiveram aquelas tretas, né, e depois que voltaram, o Gil sempre deixou muito claro que o pódio dele era primeiro lugar Fiuk, depois Juliette. Então os fãs da Juliette sabiam disso, falaram, não, ela não é a prioridade dele, a Camila é a prioridade dela. Então nós vamos defender a Camila e vamos votar no Gil. Então teve isso. Houve todo esse houve toda essa movimentação dos fãs da Juliette para colocar o Gil para fora. E fãs do Gil não votaram acreditando na vitória certa. Então, nunca mais façam isso, tá, gente? Em todos os BBBs. E outro fator é o próprio sistema de votação. Porque você vê que o modelo de votação, ele favorece essa coisa dos mutirões. Se fosse um voto por CPF, isso não aconteceria. Mas como você pode votar quantas vezes quiser, e para a Globo isso é legal porque gera engajamento, então fica fácil de as pessoas votarem várias vezes em quem elas querem que saia. Aí vence quem tem a torcida maior, né? Não necessariamente quem a gente acha que merece, mas quem tem a torcida maior. Então o sistema de votação favorece esse tipo de injustiças, digamos assim. Outra coisa que pode ter contribuído com a eliminação do Gil, e a gente não pode fingir que isso não aconteceu, é o fator Fiuk. O Fiuk foi determinante também, gente, na eliminação dele, sim. Por mais que as pessoas digam não, foi sim. Começando lá na prova final, quando o Fiuk ficou ali buzinando no ouvido dele, falando aquelas coisas, eu nunca venci nada, eu nunca ganhei nenhuma prova,
já mexeu um pouquinho com o Gil, que já estava querendo desistir e talvez tenha pensado, realmente, né, tadinho, ele não ganhou nada, talvez se eu deixasse, até vou conseguir a simpatia da torcida dele. Porque ele falou ali para Ana Clara que ele contava muito com a torcida do Fiuk para ajudá-lo nas votações, porque ele acreditava que o Fiuk é celebridade, né, tem muitos votos. Então ele fez esse cálculo errado. E depois, no dia seguinte, ele ter falado também pro Fiuk assim, mas se fosse qualquer outra pessoa, acho que eu teria segurado mais. Mas como era você, eu quero te ver na final. Gente, ele pode não ter entregado a prova pro Fiuk. Mas as pessoas começaram a juntar 2 mais 2. Você fala, então tá. Então você não tava assim, então você tá meio que abrindo mão em função desse rapaz? Ótimo. Então você vai ser eliminado. Porque daí as pessoas já estão meio com um rançozinho, aí elas acabam criando toda uma fantasia, todo um enredo na sua cabeça. Então acho que o fator Fiuk interferiu sim. E o Fiuk, gente, vamos combinar, ele é muito esperto. Ele é uma VTube 2. Porque ele maltratou a Juliette o programa inteiro, mas quando ele viu que ela voltava sempre dos paredões, ele foi ali e já começou a jogar um charme. E viu que ela gostava dele também, né? Então ele usou esse fato de o Gil estar caidinho por ele, a Juliette também, e ele acabou utilizando os dois como trampolim, porque ele não é besta nem nada. Besta é quem acredita que ele é o inocentezinho, o lerdinho ali no jogo. De lerdo, aquele menino não tem nada. Mas e o Gil? O que vai acontecer com o nosso Gil do Vigor daqui pra frente? Eu espero que ele vire pelo menos garoto propaganda da Vigor, né? Seria uma boa. Então, ele tem até setembro para começar os estudos dele lá, o PhD em economia e tal. Eu acho que ele não tem esse espírito artístico, embora tenha toda uma simpatia, tem todo um carisma, mas ele não é uma pessoa artística, do meio artístico, um ator, um cantor, uma coisa nesse sentido. Então acho que eu, se fosse ele, eu aproveitaria meus 15 minutos de fama, eu aproveitaria até setembro, faria publicidades, o escambau, ganharia todo o dinheiro que pudesse, já que não ganhou nem 50 mil, né? Então eu ganharia tudo que eu tivesse condições de ganhar até setembro e iria fazer o meu curso lá, a minha especialização, meu PhD em economia. Voltaria já como PhD em economia e, por que não, entraria para o meio político, já que ele tem essa visão política do mundo. Talvez seja um caminho interessante para ele trilhar, para ele fazer. Eu, se eu fosse ele, eu ia seguir essa linha, seguir esse raciocínio e ter mais uma sobrevida. De qualquer modo, a vida dele mudou. Se ele for esperto, se ele for inteligente e souber aproveitar as oportunidades, ele não vai sair no prejuízo, né? Perdeu 1,5 milhão, mas ele vai conseguir recuperar esse 1,5 milhão com muita facilidade. É isso, tá? E só para discutir a saída deles, vocês acharam justos? Conta aqui para mim, o que vocês acharam da saída dele? Vocês ficaram chateados? Vocês acham que teve manipulação? Eu não acredito nisso, mas vocês acreditam? Conta para mim aqui nos comentários, tá? E a gente se vê no próximo vídeo.